Oi, gente, aqui é a Desse, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vou falar pra vocês tudo que eu li no mês de outubro. Outubro acabou, é um dos meus meses favoritos do ano, porque tem Halloween, tem Louca do Terror, tem thrillers e tem eu procurando o terror perfeito, que é tão difícil de encontrar. Eu vou começar então falando sobre o livro que eu li no Buddy Read LX, que foi O Ano da Bruxa, essa nossa leitura conjunta que nós temos todos os meses. E nesse mês, então, a gente escolheu esse livro aqui da Dark Side Books, da autora Alexis Henderson, traduzido pela Dandara Palankoff. A gente escolheu esse livro por ser tema bruxas e tal, e eu, particularmente, queria muito ler ele, porque na gringa eu vi muito falar, todo mundo falando o quanto ele era bom, e eu vi ele, inclusive, em listas de horror. Eu não esperava que fosse o maior horror ever, mas eu esperava que fosse dark o suficiente pra eu ficar feliz de ter lido ele no mês de outubro. E não precisava ser muito terror, porque eu sei que não é todo mundo que gosta de terror, mas enfim, eu esperava me satisfazer. Eis que no início do livro, a primeira meta que a gente leu, porque a gente sempre separa em 4 metas, foi ótima. Eu gostei da ambientação, eu gostei do início da história, do ritmo que a autora deu. E, inclusive, tem uma cena bem dark nessa primeira meta que me satisfez muito. E eu finalmente conheci essas bruxas, eu tinha muitas expectativas e isso estragou a minha leitura. Porque conforme o passar do tempo lendo esse livro, eu percebi que a leitura era rápida e gostosa porque é um simples YA, sem grandes profundidades, sem grandes novidades, com uma protagonista assim, adolescente super comum e que não me trouxe muita coisa a mais. Ele sempre foi muito fácil de ler, muito gostosinho de ler, mas aquele básico do básico, uma sessão da tarde. Não teve mais cenas dark até o fim do livro, e o final do livro eu acho que eu, além de todas as outras pessoas do grupo, ou quase todas pelo menos, foi insatisfatório, por ser um final bem xoxo, ao contrário do que a autora dava a entender que seria. E, inclusive, eu me pergunto, por que o ano das bruxas? Onde estão as bruxas nesse livro? Elas quase não aparecem, elas ficam só permeando a história e eu fico vendo muito mais da vida da protagonista e, talvez, de um par romântico. Apesar de tudo isso, eu dei 3 estrelas e meia por ser um livro fácil, gostoso de ler e que serve ao seu propósito de entreter. O primeiro livro que eu terminei de ler esse mês foi Saboroso Cadáver, da Agustina Basterrica. Eu, inclusive, dei uma limpada aqui, limpada não, porque ainda faltam muitos, mas eu dei uma adiantada nas leituras da Dark Side nesse mês. E aí eu li, então, esse livro aqui, com tradução da Ayelen Medail, e eu falei especificamente desse livro num vídeo que eu soltei agora no mês de outubro, que eu posso deixar pra vocês aqui nos cards, ou se vocês quiserem, procurem aí no canal Saboroso Cadáver, em que eu vou discutir nesse vídeo, então, os pontos que eu achei, desde que se eu gostei ou não gostei da história, etc., mas também algumas discussões que esse livro levanta. Para mim, eu acho que o ponto forte desse livro é justamente as discussões que ele levanta. É muito interessante de ler em grupo, eu acho que ele dá uma boa leitura conjunta para começar a discutir humanidade, crueldade, a indústria da carne, hipocrisia, entre muitas e muitas outras discussões que podem ter tido desse livro. E eu acho que é uma discussão que puxa a outra e, enfim, dá muito pano para manga. O final desse livro é um daqueles finais chocada, mas não surpresa, ou talvez alguns surpresos, mas não chocados. E que eu acho que dá um gostinho que esse livro precisava mais, porque é um livro que traz muitas discussões, mas pouco plot. Ele é muito curto e, nesse tempo, em vez de ele desenvolver a história do protagonista, ele fica permeando, então, o mundo e as descrições, e a gente fica tentando entender como é que funciona esse sistema. E o sistema é muito bem descrito, porém nós não temos o surgimento dele, por que isso acontece, e também nós temos pouco da vida do protagonista para ele chegar no ponto que ele chega no final do livro, mas também, ao mesmo tempo, é por ele não contar tanto que a gente se surpreende. Eu dei, então, 3 estrelas e meia para Saboroso Cadáver. Eu sempre tento ler uma HQ por mês, ou um mangá, que foi o caso dessa vez. Eu li
Helter Skelter, da Kyoko Okazaki, com tradução do Denis K. Kimura. Esse daqui é um mangá que vai criticar a indústria da beleza, já que a protagonista ela faz de tudo para se manter linda, desejável, bela. E quando esse mangá começa, ela já fez muitos procedimentos cirúrgicos e agora ela começa a ter uma certa decadência, porque esses procedimentos têm validade, assim como a indústria, né? Porque ela sempre vai procurar novos modelos, novos rostos, e essa mulher então percebe que ela própria está decaindo. É uma crítica interessante, porém eu não sei se eu aproveitei nessa história. A gente fica muito irritado com a protagonista porque ela é muito vazia, muito superficial, ao mesmo tempo de que a gente entende por que ela chegou nesse ponto. Não é à toa, ela tem traumas que levaram ela a isso. Só que não dá tempo de ter pena dela ter virado isso que ela virou, porque ela tem também um lado muito maquiavélico, muito cruel e manipulador com outras pessoas, que inclusive eu não consegui entender como que as pessoas foram tão seduzidas por ela. Além de que, obviamente, é aquela crítica das pessoas serem hipnotizadas pela beleza das outras sem perceber quem elas são por dentro, né? Mas, enfim, eu achei um mangá bem interessante, mas eu não consigo dar mais do que 3 estrelas. Eu esperava mais dessa história. Eu também li um livro que eu queria ler há muito tempo, que é O Mal Nosso de Cada Dia. Eu vi esse filme, né, Devil All the Time, que tem na Netflix, com vários atores maravilhosos, Bill Skarsgård, Tom Holland, Robert Pattinson e atrizes também, que infelizmente eu não sei o nome para dar aqui agora para vocês, mas são atrizes maravilhosas. Não, eu não vou deixar isso passar. Não vou deixar isso passar. Falar só o nome de homem, tá até doido. Vou olhar aqui no Google. Hailey Bennett, Mia Wasikowska, meu Deus, o nome da mulher. Riley Q, não sei dizer o nome dela, mas são atrizes maravilhosas também. Esse filme, quando eu vi, eu fiquei, assim, maravilhada. Eu amei demais esse filme. Queria ler o livro logo em seguida, eu comprei logo em seguida, mas como todo leitor que diz que já vai ler, não lê. Eu demorei muito tempo para pegar esse livro, que na verdade foi só agora. Deixa eu até ver. O filme é de 2020, então faz 2 anos que eu tô tentando ler esse livro. Enfim. Tudo bem, porque eu dei 5 estrelas e favoritei. Eu não consigo dizer pra vocês qual que é o melhor. Inclusive, eu revi o filme depois que eu li esse livro. E eu continuei achando o filme maravilhoso. Só que assim, claro, agora eu vejo várias diferenças de que tem no livro e não tem no filme. E aí, o que eu tiro disso? Tem informações no livro que são ótimas e que eu gostei muito de saber e me deram um aprofundamento nos personagens e nas histórias. Mas o filme tem aquele quê visual e a atuação de atores maravilhosos. Eu não consigo pensar em um sem pensar no outro. Pra mim, eles se complementam e eu amo os dois. E é 5 estrelas e favoritado pros dois. E assim, pra quem não conhece essa história, é muito difícil de explicar. Mas assim, o personagem principal é um rapaz, tá? Que ele teve um pai muito bruto. Porque esse pai voltou da guerra, traumatizado, e ainda por cima perdeu o amor da vida dele. E isso deixa uma marca muito grande no filho dele. Apesar de ser um menino bom, ele tem a agressão e a violência dentro de si. E isso vai fazer diferença para o futuro dele. Além desse protagonista, nós temos histórias paralelas e todas elas vão se conectar em algum momento da história. E isso é o tipo de história que eu adoro. Histórias paralelas se cruzando. Você nem imagina que aquela pessoa tem conexão com a outra pessoa. E no meio disso, nós vamos ter a história da irmã adotiva dele, de um pastor abusador, de um casal de serial killers. Enfim, como que isso tudo vai se unir na mesma história? Aí só lendo ou vendo pra saber. E por último, eu comecei a ler Kin, do Killian Patrick Burke, mas eu não terminei. Eu cheguei na página 100, porém o livro é em inglês e com a letra Arial 2, minúscula, doendo nos meus olhos. E eu já leio devagar em inglês, não consegui adiantar a leitura, não consegui terminar a leitura nesse mês. O que eu posso dizer é que eu tava gostando muito, tem cenas bem gore no início do livro, na primeira parte do livro.
E agora eu não sei exatamente para onde ele vai ir, mas eu estava muito interessada na história. Porém, eu vou dar uma pausa para eu continuar agora as minhas leituras do mês de novembro, porque o mês de novembro vai ser especial de leituras dos intrínsecos para eu ver se eu desafogo essa estante aqui. E o próximo vídeo, então, aqui do canal vai ser a minha TBR sorteada de livro do Intrínsecos. Então não perca, quinta-feira no canal. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Contem o que acharam das minhas leituras, o que vocês leram e me recomendem um terrorzinho gostoso. Curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se é a primeira vez de vocês aqui. Eu espero vocês sem falta no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Oi, gente, aqui é a Desse, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vou falar pra vocês tudo que eu li no mês de novembro. Não.